E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Elvis e nesse vídeo eu vou tentar falar com vocês um pouco sobre a programação do seu teclado em casa, né? Principalmente você que está iniciando, acabou de comprar um instrumento, então esse vídeo vai ser muito útil para ajudar você a mexer nos primeiros recursos que o seu arranjador tem, ok? Bem, eu vou utilizar um teclado arranjador da Yamaha, na verdade é um workstation, né? É um teclado muito robusto, é o Yamaha PSR S670. A intenção aqui é falar dos principais recursos que ele tem. Esses recursos seriam estilo, voz, tempo, os botões de controle de alto acompanhamento, como escolher estilos, como escolher os timbres para você tocar as músicas de vocês, certo? Bem, lembrando que esse teclado da Yamaha é um teclado que já tem mais ou menos uns 4 anos aí no mercado e já é um teclado bastante explorado, né? As pessoas, o pessoal já tem utilizado muito aí nas apresentações em barzinho, em igrejas, enfim. É um teclado robusto, né? Como eu já falei, é um teclado completo, é um instrumento que pode ser usado nas mais diversas funções. Bem, antes de entrar no tutorial em si, eu queria convidar você a deixar o seu like, né? A já se inscrever no canal do professor e assim vai ajudar o canal a estar sempre se mantendo, né? Batendo as metas aí de likes e visualização, né? Eu convido você também a tentar assistir esse vídeo até o final, né? Esse vídeo ele vai ser um pouco longo, ele vai trazer muitos detalhes e também aconselho você a pegar o manual do seu instrumento para que você possa acompanhar, né, junto com as explicações aqui que eu vou dar. Enfim, vamos ao tutorial, ok? Vamos tentar dividir aqui o teclado em regiões, certo? Vocês estão vendo aqui minhas mãos, é isso? Eu vou usar uma reguinha aqui para estar apontando, tá? Eu sei que dessa posição você não vai conseguir enxergar, tá, o nome, mas eu pretendo gravar outro tutorial um pouco mais detalhado falando sobre cada região que o teclado contém. Mas vamos lá. Bem, de início, né, todo teclado arranjador, ele é muito parecido, ou seja, ele tem praticamente os mesmos recursos. Start, Stop, estilo, o botão de seleção de timbres, que seria o Voice, que, segundo minhas pesquisas, Voice na verdade é um termo francês. Quando a gente traduz ao pé da letra, seria voz, a voz humana, né? O timbre em si. Mas vamos começar falando sobre esses botões aqui, ó, certo? Esses botões são o que nós chamamos de botões de controle de estilo. Se você olhar no seu teclado, nesse teclado aqui a gente tem uma linha, tá vendo? Ó, separando, selecionando, na verdade, esses botões, e aqui está informando, ó, Style Control, ou controle do estilo. Para que servem esses botões? Bem, todos eles têm uma função específica no controle do acompanhamento. O primeiro seria o ACMP, é um botão que liga e desliga o autoacompanhamento. Como assim? Quando você liga esse botão, o teclado ele vai separar dessa tecla aqui, ó, para baixo, vai servir para a interpretação dos acordes. Então, quando a gente liga esse botão, você vai notar que o som do teclado muda e ele vai passar a reconhecer todos os acordes que você fizer com a mão esquerda. Essa função ela também é interessante porque ela usa uma tecnologia chamada multi-key, ou multi-finger, né? Onde você bota apenas uma tecla e o teclado vai reconhecer como se fosse um acorde, certo? Bem, os próximos botões são os botões de introdução. No caso desse modelo do 670, a gente vai ter 3 botões. Cada botão, aqui o 1, o 2 e o 3, né, ele vai dar origem a uma introdução diferente. Geralmente, o número 1 é uma introdução curta. O 2 é uma introdução um pouco mais prolongada e o 3, prolongada ou diferenciada. Os próximos botões são os botões de virada de bateria, né, ou variação. São intitulados de Main
Variation, eu acho que é assim que pronuncia. Enfim, são 4 botões. Nesse modelo aqui, você tem 4 variações de bateria. O seu teclado em casa, muito provavelmente, ele vai ter o quê? 2 variações no máximo, ou apenas um botão, né, para 2 variações, A e B. Esses botões, eles servem para que você, durante uma apresentação, enquanto você estiver tocando, fazendo o solo de uma música, fazer com que a bateria dê viradas, né? Faça pequenos enfeites. E no final dessa virada, o teclado ele transporta o estilo para uma seção nova, ou seja, vão entrar novos instrumentos harmônicos, a bateria vai ficar um pouco mais intensa, o estilo no geral ele fica um pouco mais cheio, certo? Ele vai aumentando a intensidade, mas ele não fica mais rápido. Alguns alunos acham que quando a gente aperta um botão desses aqui, o estilo vai ficar mais rápido, mas não é isso que acontece. Eu vou dar uma pequena demonstração, eu não sei se vai ficar o áudio bom para vocês, mas eu vou colocar aqui um ritmo, depois a gente vai falar sobre esse recurso que eu estou utilizando agora. Observem que aqui está no modo A, tá? Eu vou aqui colocar a sincronia, que a gente vai falar também já já sobre ele. E veja só o que é que acontece. Vou botar o ritmo para tocar. Isso que você está ouvindo agora é o estilo Cold Beat no andamento 100 no modo A. Quando eu aperto o botão A, olha o que é que acontece. Virada. E ele permanece no A. Quando eu aperto no B, virada, e ele fica um pouco mais cheio. Stop para ele parar. Bem, esse é um recurso que você vai notar com mais facilidade o funcionamento dele quando você sentar na frente do seu instrumento e de fato resolver usar. Então é um recurso que você vai ter que praticar um pouco, vai ter que tentar perceber, você vai ensaiando as músicas que você sabe tocar e vai utilizando esse recurso. Você vai ver que isso enriquece muito a sua apresentação. O próximo botão, que é o break, não é todo o teclado que tem esse recurso. Esse botão ele dá uma, como o próprio nome diz, né? Break, ele freia, mas não permite que o ritmo pare, ele sempre fica marcando, como se fosse um metrônomo. Então, quando a gente aperta, 1, 2, 3, 4, é uma virada mais parada, né? Uma virada onde os instrumentos harmônicos somem, a bateria dá aquela pancada mais forte, mas você sente que a contagem continua, né? Geralmente é um break de 4 tempos ou é um break que vai durar o compasso que aquele estilo está utilizando, ou seja, binário, ternário ou quaternário. No caso desse aqui é um quaternário. Então, se eu escolher um estilo que seja um ternário, uma valsa no caso, esse break vai durar 3 tempos, que é o tempo de uma valsa, né? Toda valsa é um compasso ternário. Continuando, aqui a gente tem os botões de finalização. Esses botões, eles vão servir para finalizar a música ou finalizar o estilo, né? Assim como a introdução, esses 3 botões aqui, eles vão ter floreios ou vão ter arranjos de finalização diferentes. Curto, médio e mais longo, né? Ou diferenciado. Ou seja, quando você estiver tocando, que terminar a sua música, você não vai apertar o botão Start, Stop. Você vai apertar um desses 3 botões para que a finalização da música não fique aquela parada repentina, de repente corta tudo. Então geralmente a gente usa esse recurso para que a música seja mais suave, para que ela termine de um jeito mais suave. E aqui nós temos os 3 botões que ativam ou desativam o estilo, mas eles não funcionam da mesma forma, tá? Vamos começar da direita para a esquerda. Aqui está o botão Start e Stop. Ele tem um funcionamento simples. Start, Stop em inglês, né? Na ordem é partida, né? E pare, parada, né? Start, iniciar, Stop, parar. Então é simples. Quando o seu teclado está no modo Stop, ele está parado, né? Que você aperta o botão Start ou Stop, o lógico é que ele vai começar a tocar o estilo. Quando eu aperto novamente, ele para. Então esse botão ele é muito simples, certo? Já os outros botões aqui, o Sync Start e o Sync Stop,
esses botões aqui deixam o pessoal meio confuso, porque o Sync Start, quando você aperta, a princípio não acontece nada no teclado. Mas veja que um botãozinho, ele acende a luz e o Start Stop fica piscando. O que é que ele está dizendo para você? Que ele está aguardando um comando seu. E que comando é esse? Tocar alguma tecla. Quando você toca alguma coisa, ele dá a partida sem que você precise usar o botão Start Stop. Então repare só, Sync Start ligado, né? O botão Start aqui, ó, tá piscando. Aí eu vou dar aqui, ó, ele começa a tocar, certo? Vou botar um acorde de Sol, o acorde de Lá. E agora eu vou parar de vez. Parou. Se eu simplesmente, ó, colocar aqui o acorde, opa, ele não vai começar, tá vendo? Por quê? Porque o Sync Start está desativado, ele está no modo Stop, parado, né? Lembrando, observação importante. Todos esses recursos que eu estou explicando agora no momento, eles vão sinalizar de uma forma diferente, dependendo do teclado. Se você tiver um teclado menor, isso não quer dizer que ele não vai sinalizar. Ele pode não ter um botão acendendo, mas ele vai mostrar no painel alguma coisa. Aí é onde entra o seu manual, né? No manual tem a descrição de cada botão e vai informar o que é que esse botão vai fazer e quais os sinais que ele vai acionar. Então é bom você dar uma lida no manual, certo? Lembrando que tudo isso leva um certo tempo para você se adaptar. Eu estou explicando agora, mas eu tenho o quê? Mais de 20 anos que eu lido com instrumentos dos mais variados, né? E de outras marcas também, Casio, Roland, a antiga Technics, que hoje não existe mais, pelo menos ela, eu acredito que a Technics saiu do mercado. A Roland, que atualmente foi incorporada pela Yamaha, algo assim, boa parte das ações da Roland hoje são da Yamaha. Enfim, também não sei se são informações verídicas, não levem-se em conta. O fato é que existem muitos modelos, muitos tamanhos e que todos esses recursos que eu estou explicando agora no momento, o seu teclado ele vai sinalizar para você de algum modo. Ele vai fazer um barulhinho, ele vai acender uma luz, ele vai mostrar no painel. Então, você tem que aprender, você tem que observar para tentar identificar como é que ele se comunica com você, ok? Vamos continuar. A gente falta falar aqui sobre o botão Sync Stop, que também não é um botão que tem em todo o teclado, certo? A maioria dos teclados, os menores no caso, eles não vêm com esse recurso. O Sync Stop significa parada sincronizada, ou seja, quando você tira a mão do teclado, ele para o ritmo. Então, vou apertar o Sync Stop, veja que o Sync Start liga também, né? E o Start Stop fica piscando. Ele está sinalizando aqui para mim que ele está esperando o meu comando, ou seja, eu tenho que colocar um acorde para ele começar. Mas olha a diferença, eu boto o acorde, quando eu tiro a mão ele para. Essa é a função do Sync Stop. Muita gente diz assim, ai meu Deus, quebrei o teclado. Mas simplesmente foi o Sync Stop que ele apertou, né? Então vamos falar aqui sobre a diferença, vamos recapitular aqui a diferença dos dois botões, né? O Sync Start e o Sync Stop. O Sync Start, ele vai disparar o teclado na hora que você toca o acorde, certo? E quando você tira a mão, ele continua. Já o Sync Stop é a parada sincronizada. Quando você toca, ele começa. Se você tirar a mão, ele vai parar. Então nós acabamos de falar aqui sobre os botões, né, de controle do estilo, ou seja, do acompanhamento, da parte que faz o acompanhamento. Esses botões, o fato de você dominar esses botões faz com que sua apresentação, seu aprendizado fique muito mais dinâmico, sua apresentação fique mais bonita, mais diversificada. Um teclado arranjador, ele já foi muito criticado, né? É muito criticado ainda, principalmente por músicos mais tradicionais, o pessoal que toca mais instrumentos acústicos. Porém, né, o avanço da tecnologia, ele é uma coisa que a gente não consegue barrar, né? Eu, quando comecei a me encantar, a estudar música, eu enveredei pelo piano, né? Meu sonho era tocar piano.
Mas tive contato com o teclado arranjador e isso me encantou. O teclado é extremamente versátil, né, e você consegue fazer uma infinidade de coisas com ele, desde que você domine, claro, a arte musical, né, e que você domine também essa questão da sofisticação, da tecnologia. Você tem que aprender esse idioma da tecnologia. Então, muito cuidado com as críticas que vão fazer na hora que você estiver tocando. Ah, você só toca com acordes parados. Ah, você só faz o solo. Ah, isso e aquilo. Bem, é uma forma de tocar, certo? É um modo de tocar, é um caminho, né? E é uma realidade. Hoje, esses instrumentos hoje eles estão ocupando o espaço de uma banda inteira, né? E você vai ter samples, ter ritmos aí que um instrumentista só ele é capaz de fazer uma festa, né? E a gente vê isso na televisão, a gente vê isso ao vivo nos bares, nos restaurantes, enfim, nas igrejas, nos casamentos, né? Mas ele também pode ser usado na banda, ele também pode ser usado como acompanhamento na igreja. Isso vai depender do músico, né? E você vai aprender isso ao longo da sua vida. Porém, esses recursos que a gente está passando para você agora são recursos indispensáveis. Afinal de contas, você paga por esses recursos e não utiliza se não quiser, ou não utiliza por, sei lá, por preconceito muitas vezes, né? Só pelo simples fato de você ficar com a mão esquerda parada. Ah, um detalhe muito importante, eu trabalho com isso há 20 anos, você não imagina como isso é difícil para a maioria das pessoas. Tocar uma música inteira, do início ao fim, sem errar, com a mão direita, a mão esquerda, colocando os acordes, tudo ali no tempo certo, pô, é extremamente difícil. Eu digo porque eu vejo isso todos os dias, né? Lá na escola e aqui na internet, conversando com as pessoas. Então não se engane, tá? Isso que é feito com um instrumento arranjador não é algo para amador, como alguns dizem, né? Os mais tradicionais, eu posso até ser muito criticado por isso, mas eu vejo como uma forma de fazer música dessa geração, certo? É uma forma de fazer música utilizando de recursos de tecnologia, onde você não vai precisar montar uma banda inteira. E isso é fenomenal porque você pode fazer música de qualidade dentro de casa, né, sem estar incomodando o vizinho usando fones de ouvido, né? Você pode ensaiar horas sem incomodar a vizinhança, sem incomodar quem está no quarto do lado, no apartamento do lado, né? Só você utilizar fones de ouvido. Só esse recurso aqui do fone já te livra de muito problema. Bem, continuando, a gente vai falar um pouco por cima, certo? De cada botão que ele tem, certo? A gente vai tentar fazer um resumo mais, como é que eu posso dizer, mais sucinto, né? Para que você possa ter ideia do que é que esses botões fazem. A gente não vai ter nesse tutorial como mostrar cada recurso assim por detalhe, né? Porque cada um deles muitas vezes abrem muitas telas. Aqui nesse display, quando a gente aperta, por exemplo, o botão Mixer, né? Você vai ter acesso a uma gama de recursos que, poxa, não dá pra gente mostrar aqui agora, falando nesse tutorial mais geral, certo? É algo mais específico. Então a gente pode mais na frente, dependendo dos comentários e das requisições aí do pessoal, falar sobre cada recurso mais separadamente, certo? O importante é que, no geral, você tenha uma ideia do que é um teclado como esse, certo? Que é um teclado robusto, grande, como eu já disse, e todos esses recursos que eu estou falando para você, que eu estou tentando indicar, você pode trazer para o seu instrumento, seja ele Casio, seja ele Yamaha. Tudo isso que eu falei sobre os botões de estilo, né, o controle de estilo, você vai encontrar nos outros modelos também, desde que ele seja workstation ou arranjador. Esses recursos não vão ter nos sintetizadores, certo? São teclados diferentes, eles não têm essa parte de arranjo. Bem, vamos lá, continuando. E o engraçado é que eu comecei o vídeo e eu não falei sobre os botões de ligar e desligar, né? Bem, uma coisa que é muito importante, é bom você saber, que um instrumento como esse, antes de você desligar ou ligar, é interessante que você coloque o potenciômetro, né, o volume master principal no mínimo, né? Você vai segurar 2 segundos o botão e ele vai desligar. Quando um teclado como esse desliga, ele apaga as configurações básicas, certo? Mas algumas configurações ele vai manter na memória, algumas coisas como preferência, por exemplo,
Se você tiver mexido nos volumes de acompanhamento, se você tiver mexido nos volumes de estilo de voz, ele vai salvar isso, como se fosse uma preferência sua. Porém, ele vai apagar os estilos, as vozes que você tiver programado. Ou seja, tudo isso vai sumir. Para ligar um instrumento como esse, basta você verificar se o potenciômetro está no mínimo, né? Se o volume principal está baixo, e dar um toquezinho aqui, 2 segundos. Ele vai ligar, você aguarda ele fazer a leitura, ele está carregando o software na memória, né? Pronto, aqui ele já está operacional, você já pode mexer, tá? Essas alavancas que você vai encontrar aqui do lado do instrumento, certo? O pitch bend serve para distorcer, né? Ou seja, quando você sobe o pitch bend ou desce, né? Você está aumentando ou diminuindo 2 semitons ou um tom, certo? Por exemplo, vou aumentar aqui para a gente ouvir. Quando eu uso aqui, ele distorce o som, mas na verdade essa distorção, ela é como eu posso dizer, uma modulação, né? Ela está fazendo o som subir um pouco ou descer. Isso, um tom, 2 semitons, você pode regular isso na memória, tá? A pergunta que agora deve estar na sua cabeça é para que isso serve, né? Bem, eu não costumo utilizar muito, né? Eu não sou um tecladista que costuma improvisar. Eu gosto muito de interpretar, então eu leio muito a partitura, eu toco geralmente as músicas como elas foram feitas. Mas, digamos que numa banda ou numa apresentação você esteja usando uma guitarra, certo? E esse recurso, vamos botar aqui o timbre de uma guitarra. Já já a gente vai falar mais sobre as guitarras, ou como escolher os timbres, né? Pronto, uma guitarrinha como essa, você faz uma escalinha simples, Pronto, isso aqui é um efeito que muito guitarrista usa, né? Então no teclado nós usamos esse botão, né, essa alavanca aqui, pitch bend, para fazer esse recurso, tá certo? A modulação, ela vai fazer com que alguns instrumentos fiquem meio trêmulos, né? Mas você também pode regular isso, tá certo? É um recurso que é muito usado para órgão, para sanfona, certo? Para os instrumentos de corda também. Esses 2 botões aqui, esses 2 potenciômetros, que não é todo o teclado que tem. A Yamaha é que utiliza muito esses botões. Eles também são reguláveis, você também pode entrar nas configurações por meio do botão função e você pode determinar o que é que esses botões vão fazer. Mas ali eu posso regular efeitos de ambiente, volumes, certo? É um recurso avançado, tá? Não é todo iniciante que vai mexer com isso. E tem algumas pessoas que vão mexer, baixam o volume sem querer e acabam achando que o teclado quebrou. Mas na verdade você só fez mexer num recurso, mexer num atalho, né? Isso aqui são atalhos. Você vai ter uma ideia bem mais clara num próximo tutorial ou lendo o manual, tá? Mas quero deixar registrado que esses 2 botões aqui, eles vão possibilitar que você possa colocar efeitos de ambiente como reverberação, coros, certo? Volume do estilo, volume da voz principal, da voz secundária, right 1, left e tal, enfim, são botões de atalho, tá? Se você não utilizar esses botões na sua programação, vai ter alguma diferença lá no seu teclado, na sua apresentação? Não vai ter não, certo? A não ser que você mexa nele e cause exageradamente, né? Você aumente o volume ou diminua demais. Mas se você simplesmente ligar o teclado e sair programando, mexendo no timbre, no estilo, no tempo, eles vão ficar lá quietinhos, não vão mexer com você, certo? Mas isso não quer dizer que você não vai utilizar, tá certo? O tecladista que tem, né, um instrumento como esse e não utiliza esses recursos, é como eu disse antes, você pagou por um recurso e não vai utilizar? Não, trate de aprender e veja quais são as vantagens que esse recurso pode trazer para você. Lembrando que você pode deixar comentários, tá? E a gente pode criar outros tutoriais, inclusive criar uma playlist falando sobre esses recursos, tá certo? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre outros botões, né? Vamos falar sobre essa linha de botões aqui, tá? Bem, aqui nós temos o botão de metrônomo.
O metrônomo é um recurso muito importante nos estudos, né, que a gente vai acionar, ó, um metrônomozinho eletrônico para que você possa estudar. Quem não sabe o que é um metrônomo, vai lá na internet, no Google, metrônomo, você vai ver a história e para que serve. Mais resumidamente, metrônomo é um antigo equipamento de relojoaria, né? Ele é mais ou menos desse tamanho e ele tem corda. Você balança o pêndulo e ele fica de um lado para o outro fazendo esse barulhinho. Isso aqui nos ajuda a marcar o andamento da música de forma correta, sem aumentar e sem diminuir. Então é um ótimo recurso de estudo. Inclusive, muita gente que está estudando, no começo não gosta muito do metrônomo. Por quê? Porque é difícil você tocar junto com ele. É por isso que eu estava dizendo no começo que nem todo mundo consegue se adaptar a um instrumento como esse, porque ele costuma ser muito exato, né? Ele é um instrumento que traz muita sofisticação, muita informação, e você acaba não se adaptando pelo choque de informação que você tem. Bem, continuando, nós temos o botão tempo, que na verdade ele deveria se chamar andamento. Andamento é uma coisa, é um recurso dentro da duração, dentro da propriedade da duração, que nos ajuda a marcar a pulsação, né? Esses botões aqui, eles vão servir para aumentar ou diminuir a velocidade da pulsação. Então, quando a gente liga um metrônomo, que a gente regula o tempo, num instrumento como esse aqui, ó, quando a gente aperta o tempo, ele vai mostrar uma telinha lá com o valor, né? Lá no caso está 120, aí é importante que você veja, que você saiba, ó, que a gente aperta o botão e ele fica ali um tempo, mas depois some, ó, 120, o valor, né, são 120 semínutos por minuto e ele some. Então você tem o tempo de fazer a regulagem, você pode regular no próprio botão mais e menos, ou então aqui, ó, no dial, aumentando e diminuindo. Esse teclado não tem teclado numérico, ele não vai ter um tecladinho ali do lado, como os teclados menores, né? Tem alguns teclados menores que eles têm uns números assim para você digitar. Esse não, esse aqui ou você regula ali no dial, ou então você vai no próprio recurso mais e menos, certo? Então lembrando que esse recurso serve para aumentar ou diminuir a velocidade de execução do ritmo e do metrônomo. Aqui, ó, o botão transposer. Esse botão ele faz com que o teclado suba de tonalidade automaticamente. Então repare só. Eu estou tocando aqui o Dó número 4, certo? Esse é o Dó 4 com timbre de guitarra. Quando eu coloco aqui, ó, transposer 1, você nota que o tom da guitarra mudou, ó. Ou seja, ele subiu um semitom. Agora eu vou subir mais outro semitom. Ó, ficou mais agudo. Eu estou tocando na nota Dó, mas o som que você está ouvindo é o som da nota Ré. Eu vou voltar aqui para o 0 e vou tocar a nota Ré. Olha só. É o mesmo som, tá vendo? Então esse recurso aqui, para quem não sabe, ok? Vou entregar muito tecladista agora. Esse recurso aqui é muito usado nas igrejas. Pessoal de banda que chega assim, fulano, vou tocar a música aí em Dó, tá certo? Dó maior. Mas o cara ensaiou ela em Mi maior. Aí o tecladista faz, eita, pílula, não tem problema. É só ele pegar o transposer e diminuir. No caso, se você estudou a música em Mi e precisa passar ela para Dó, você pode fazer isso de duas maneiras. Mi, você conta um semitom, 2, 3, 4 semitons a menos. Então você vem aqui, ó, no transposer, bota menos 4 e adivinha, esse som que você está ouvindo não é o som da nota Mi, esse aqui é o som da nota Dó. Ou seja, você fez a transposição, né, sem precisar de forma física, de fato, fazer no instrumento. Então não se engane não, tem muito tecladista que só toca em Dó maior, certo? E usa o transposer para tocar em outras tonalidades. Aí ele vem aqui na internet e dizer que não precisa estudar, que você não precisa ler partitura, que você não precisa ler teoria musical, mas ele utiliza esse recurso, né? Toca muito bem, ótimo, em Dó maior. Se você trocar a tonalidade, muitas vezes ele vai se perder. Não é fácil trabalhar com mudança de tonalidade. É difícil, requer estudo, prática, né? Mas esse recurso aqui, ele é muito bom para as horas emergenciais. Você deve utilizar, claro. Você não vai parar a apresentação, parar um show, porque você simplesmente não consegue fazer a mudança de tonalidade. Não é assim que você deve pensar. Você não pode se basear nesse recurso
para, enfim, não estudar a tonalidade, certo? Então, você tem que estudar escalas sim. Bem, esses próximos botões aqui, ó, são botões de gravação, né? Song Control, tá vendo aqui em cima? Ou seja, controle de canção, digamos assim, né? Esses botões aqui, eles são dedicados ao recurso de gravação que o teclado tem. Esse recurso de gravar seria gravar o que você toca, gravar o estilo, gravar, enfim, afinal de contas, ele grava tudo o que você toca, certo? Só que esse recurso ele funciona diferente de teclado para teclado, então você precisa ter acesso ao manual. Não é um recurso que a gente usa muito, pelo menos eu utilizo pouco. Eu sempre fui muito dado a estudar partituras, essas coisas, e eu já usei para comparar, né? Eu estou tocando e quero saber como foi que a minha interpretação saiu. Então eu gravo e escuto depois. Porque quando a gente está tocando, nem sempre a gente presta atenção, às vezes, na dinâmica, essas coisas. Bem, não é um recurso de uso diário, certo? Para que você possa ter acesso a esse conhecimento, eu sugiro que você use o manual, tá bom? Mas esse é o botão que grava, esse botão aqui ele para a gravação, né? Esse botão aqui ele dá play, ou seja, você gravou e quer ouvir o que você fez, ó, é só apertar nesse botão, né? E esses botões aqui, ó, esse aqui avança e esse aqui retrocede. Isso aqui lembra muito gravadores de fita antigos. Pelo menos eu fui do tempo das fitas cassete, e os gravadores eles tinham esses botões e funcionam do mesmo jeito. Só que lá a fita é física, né? É um suporte físico. Aqui nós estamos usando um suporte, ela fica armazenada na memória do seu teclado. Inclusive não é uma memória muito grande, tá? Então não é muito legal você colocar todo o seu repertório na memória dele, a não ser que você utilize pendrive, que é um recurso mais avançado. Mais na frente a gente trata sobre isso, ok? Vamos subir aqui um pouquinho. Não, ainda falta esses dois botões aqui, ó. Eu tenho dois botões aqui muito importantes, que também não tem em todos os teclados. Vamos ver esse botão que está aqui com a luzinha acesa, ele se chama o Alt Fill, tá? Esse botãozinho aqui. Depois quem tem esse teclado em casa, dá uma olhadinha, ou então assiste a esse vídeo com o teclado por perto, né? Esse botão ele também tem no PSRS 550, no PSR 650, toda essa linha S500 alguma coisa, S600 alguma coisa, vai ter esse botão Alt Fill. Quais são os teclados que não tem? A linha 400, o 423, 433, o 443, 453, 463, eles não têm. De 500 para cima você tem, isso da geração nova, né? Não é da geração do 510, do 500, do 520, do 530, 540, esses teclados não tem. São teclados mais antigos, né? Esse teclado com uma tela de cristal líquida, né? Eu acho que isso é cristal líquido, não, isso é LCD. Aliás, esses LCDs, eles têm uma estrutura, né, um pouco diferenciada, são teclados melhorados. Continuando, esse botão ele serve para o seguinte, estamos falando sobre o Alt Fill In. Esse botão, se você desativar, o que é que acontece? Preste atenção, esse recurso é importante. A gente está aqui tocando uma música, certo? Estou com o ritmo ligado, eu botei o acorde, baixar um pouquinho. Se eu der uma virada aqui no A, você vê que o teclado, ó, 1, 2, 3, dá a virada. Agora, se eu passar do A para o B, ele não dá virada, tá vendo? Ou seja, esse botão aqui, ele é responsável por ligar as viradas de um modo para o outro. Então, veja, se esse botão está ligado e eu estou no modo B, quando eu aperto o modo C, antes dele entrar definitivamente no modo C, ele dá uma virada e entra no modo C. Se esse botão estiver desligado, ele não faz isso, certo? Exemplo, vamos lá de novo. Agora eu vou fazer com ele ligado. Estou no modo B e agora, ó, virada e entra no modo C. Botão do lado, Fading Out. Fading ou Fade Out. Esse botão, ele também não tem em todos os instrumentos, né?
não é um botão corriqueiro. Ele vai servir para você fazer uma introdução subindo ou uma finalização diminuindo. Exemplo, vou colocar aqui o estilo que eu costumo usar nos exemplos. O ritmo está tocando, eu terminei minha apresentação, vou e aperto Fade, né? Ele vai ter a função Fade Out, ou seja, ele vai diminuindo automaticamente, ó, sozinho, até desaparecer. Isso aqui lembra muito aqueles discos de vinil ou aquelas gravações de músicas que não tem fim. Eles ficam repetindo o refrão e o som vai sumindo, né? Ou então, eu vou usar aqui, ó, Sync Start, tá vendo? Vou apertar o Fade Out, Fade In no caso. Desculpe. Ele agora vai ter o efeito de começar aumentando. Então, não aconteceu nada. Ó. E o som vai aumentando. Certo? Bem, eu gosto muito dessa expressão bem, né? Vamos continuar. Vamos subir aqui um pouquinho para esses botões aqui da linha de cima, certo? Vamos falar sobre os botões de estilo. Eu avisei que esse vídeo era grande, tá? Mas é importante. Veja como ele é rico, né? Como tem funções. Eu acredito que você não vai encontrar um vídeo desse na internet, tá? No YouTube, mas vamos tentar passar o máximo de informação possível. Lembrando que o manual é sua fonte primária, tá? Tudo isso que eu aprendi, além da minha experiência, foi com a leitura do manual. Não se engane não. Quando eu comprei esse teclado aqui, eu passei uma semana lendo o manual, porque o básico eu entendia, mas tem muitos recursos novos, então eu tive que ler. Bem, falando agora sobre os botões que vão controlar o estilo, né? Aqui está escrito Style, estilo, né? Tem uma linhazinha aqui, ó, selecionando eles. E esses botões eles são separados por famílias, né? Geralmente os teclados workstation, os maiores, eles vão vir assim, né? Um botão só para a família dos ritmos que ele chama de pop rock. Se você olhar no manual, você vai encontrar uma página lá dedicada a isso. Geralmente fica no final do manual. Então vai ter lá lista de estilos. Aí lá você tem a lista completa. Porque quando você aperta aqui, na tela vai aparecer uma lista contendo o que é que tem dentro daquele botão. Então dentro do botão estilo pop rock você vai ter tais estilos, né? Para você poder avançar, eu não sei se daí dá para ver o cursor, mas olha, à medida que eu vou passando, ó, ele vai mostrando. Quando eu quero escolher um estilo, eu aperto o botão Enter, né? Aperto aqui e ele vai selecionar ficando azulzinho. Pronto, esse botão que está ali é o botão... desculpe. Essa tarja que está lá azul é o botão, é o estilo que está selecionado, é o recurso que eu selecionei. Bem, o que é que tem dentro de baladas? Estilos referentes à família lá das baladas. O que é que tem aqui em Dance e RB? Os ritmos referentes a essa família. Swing Jazz, Entertainment, que seria entretenimento, né? World, Universais. E aqui são as expansões. Nesse botão aqui, você vai ter, eu acho que o seu teclado, se for novo, um teclado como esse aqui, muito provavelmente não tem nada. Mas quando você coloca as expansões ou coloca novos estilos, eles vão ficar aqui dentro. Então se você pegar... Opa! Eu ia derrubando a câmera. Falha nossa. Bem, se você pegar um pendrive e colocar lá no teclado e carregar algum estilo novo, algum recurso novo, esses estilos eles vão vir para cá, certo? Para o botão de expansão. No meu teclado, a lista, ela tá cheia. É porque eu já fiz isso. Eu peguei um pendrive e coloquei estilos lá. Isso é um recurso avançado que a gente pode ver em outro tutorial com mais calma, tá? Lembrando mais uma vez que esse é um teclado robusto, um teclado grande. Alguns dos recursos que eu estou falando provavelmente não vai ter no teclado de muita gente aí. Por exemplo, o Rivas, o KB330. Né? Tem gente que tem esse teclado em casa. O Rivas ele aceita ritmos novos, mas ele não vai funcionar como esse. Então, para que você adicione novos ritmos, você tem que olhar no manual. Mas esse recurso de colocar ritmos, ele também vai ter. Tá? O teclado da Casio, outros modelos da Yamaha também. Vamos lá. Sim, então falamos sobre os botões de escolha de estilo. O funcionamento desses botões é fácil, não é complicado. Se você quiser escolher um estilo, digamos aqui do Swing Jazz, você aperta o botão, ele vai mostrar quais são
os estilos que estão dentro de swing jazz, né? Você gira aqui para selecionar. Ah, eu quero esse daqui. Aí você aperta Enter e a tarja azul vai ficar lá selecionada. Isso quer dizer que você selecionou aquele ritmo. Quando você der Start, Stop aqui, ó, esse ritmo que você está ouvindo é o ritmo que eu selecionei. Finalização. 1, 2, 3, 4 e encerra. Lembra da finalização curta? Olha a finalização não, a introdução curta. Ó. E começa. Né? Parei. Continuando. Agora a gente vai entrar aqui, ó, em botões diferentes, né? Vamos ver outra categoria. Bem, esse botão aqui, ó, Song Função, né? Song Function. Eu acho que é assim que pronuncia, eu não estou bem certo. Mas aqui dentro desse botão você vai ter funções referentes ao modo de canção, né? Modo de canção é o segundo modo que o teclado pode operar, que é o modo de gravação ou de execução de arquivos MIDI. Não é um recurso muito utilizado no dia a dia de um aprendiz. Agora, aquela galera que trabalha com uma apresentação ao vivo usa muito, porque não vá pensando que todo tecladista toca tudo ao vivo, tá? Muita coisa ele faz em casa, ele grava em formato MIDI, né, faz as introduções e na hora de se apresentar ele só aciona e canta e faz alguns floreios. Então isso vai ficar dentro desses recursos, certo? Ó, esse botão aqui, ó, USB Audio Player. Esses teclados, eles têm uma função de fazer leitura, né, de pendrives. Esse botão aqui é um atalho para que você acesse recursos do pendrive, principalmente arquivos MIDI, arquivos de gravação, certo? Music Finder. Aqui é como se fosse um banco de dados, um banco de canções. Se você apertar aqui, vai aparecer na tela músicas pré-programadas. Não são todas as músicas do mundo, são alguns clássicos. Então, por exemplo, Love Me Tender, Yesterday, Let It Be. Então você já vai ter ali uma programação sugerida pelo fabricante para que você toque essas músicas, tá? Mas você pode utilizar essa programação para tocar outras músicas. Mas vem cá, aí dentro desse banco de dados eu vou ter aí, como é que se toca a música Florentina, de Tiririca? Não, não vai ter não, tá? Você é quem vai ter que criar a programação. Botão Exit, eu vou apertar aqui, já avançando um pouquinho, ó. Essa tela tá aí, porque eu apertei o botão Music Finder, né? Eu vou apertar aqui, ó, Exit, aí ele vai sair, tá vendo? Até chegar na tela principal. Já já a gente vai falar um pouco sobre essa tela, tá? Bem, Mixer. O botão Mixer é um botão onde você vai ter acesso a recursos de equalização. Isso envolve volume, né? Você vai ver aqui, ó, que você pode aumentar os volumes de cada item do teclado, ó. Volume das canções, song, volume dos estilos. Isso aqui é interessante. Tem gente que mexe nisso sem querer, baixa o volume todo e o teclado fica sem acompanhamento. Aí o pessoal diz que, eita, quebrei o teclado, eita, o teclado parou de funcionar. Como é que você faz para mexer nesse recurso? Olha só, você pode usar aqui, ó, as teclas direcionais, tá? Deixa eu trocar a mão aqui. As teclas direcionais, ó, repara, tá vendo que ficou a tarja azul aqui, ó? Outra tarja azul, tá vendo? Então veja, está selecionado aqui, né? Se eu usar o dial aqui, ó, vai diminuir o volume. O valor lá está diminuindo, eu não sei se você está vendo. Mas eu vou zerar aqui o volume do estilo. Olha só o que é que acontece. Cadê o volume do teclado? O estilo sumiu, né? E ele está funcionando, ó. Por quê? Porque eu diminuí aqui todo o volume dele. Ó, eu vou aumentar agora. Olha só. Pronto. Então nessa tela do mixer, na primeira tela do mixer, você pode ajustar volumes, por exemplo, mas também tem equalização, você vai poder regular também efeitos de ambiente. Para ter acesso a esses filtros, né, você vai acessar essa parte de cima, essas orelhas de cima. E para selecionar cada uma delas, você vai usar o quê? O botão Tab, certo? Como se fosse tabulação, eu acredito que seja isso. Então, quando eu aperto aqui, ó, ele vai passando de uma tarja para outra, ó, certo? E aí é onde mora uma coisa que eu disse no início. Quando você aperta um botão desse, né, no caso do mixer, você não está entrando numa função específica, mas num recurso que vai dar acesso a várias funções.
Então, assim, é muito importante que você use o manual, né, e que você aprenda cada coisa dessa passo a passo, tá? Não mexer nesse botão não impede você de tocar. Você é iniciante, um aluno aqui da escola que está no módulo 3, no nível 3, ele não usa esse recurso ainda. Né? Muito provavelmente ele vai terminar o curso e não vai utilizar esse recurso, mas ele vai notar mais para frente que ele vai poder colocar um efeito de ambiente, que ele vai poder regular a reverberação, e isso é feito através desse botão. Então, mais uma vez, manual. Não guarde o manual do seu teclado. Baixe o manual de referência no site do fabricante e use também o manual que vem no próprio teclado. Eu acho que nem todo mundo sabe disso, mas o manual que vem nesses modelos, o manual do usuário, é um manual resumido. Ele não vem com todos esses recursos. Então, para ter acesso à maioria desses recursos, com detalhes, você tem que baixar no site do fabricante um manual chamado Manual de Referência. Quem tiver curiosidade, quem quiser baixar esse manual, eu posso deixar o link aí depois na descrição, ou vocês me procuram pessoalmente e eu posso enviar o link para vocês. Mas no site da Yamaha você encontra na parte de suporte o manual de referência, além de outros manuais, certo? Além daquele que já vem no instrumento. Bem, vamos continuar. Botões aqui, ó, esse channel, né? Quando a gente aperta aqui, ó, ele vai fazer uma alternância, onde muda as funções desses botões de registro de memória, que é um recurso também muito importante. A gente utiliza bastante esse recurso. A princípio, vamos voltar aqui, nós estamos falando sobre o botão canal, certo? O channel. Vamos resumir aqui, vamos dar uma paradinha nele para falar sobre o registro de memória. Esses botões aqui, ele tem um uso complexo nesse modelo, nesse teclado. O que é que você vai guardar aqui? Para que serve essa registração de memória? É um recurso valiosíssimo. É aqui que nós vamos colocar a registração que nós fazemos das músicas. Vamos supor que na sua pastinha você tem 50 canções. Cada música dessa vai ter um estilo e uma voz diferente, ou seja, vai ter uma programação diferente. Então, quando a gente vai tocar a primeira música, em casa previamente, você pode guardar a programação dessa música aqui. Então, posiciono minha partitura lá, minha música e começo a tocar, né? Terminei, agora eu vou para a segunda música, aí eu vou e aperto aqui, ó, no botão 2. Quando eu aperto aqui, olha o que é que acontece. Vai ficar vermelhinho, né? Isso quer dizer que o teclado carregou na memória a programação que está dentro desse botão. Por isso que ele é chamado de registro de memória, certo? Nos registros de memória, você tem 8 bancos, aliás, 8 registros em cada banco. Num teclado como esse, você pode ter 8 bancos e cada banco com 8 registros. Nós estamos agora, ó, no banco 1, tá vendo? Então, depois que eu preencher os 8 registros, eu posso criar o banco 2. Aí eu vou ter mais 8 registros, depois o banco 3, mais 8 registros e assim vai. Também é um recurso que a gente vai trabalhar com mais detalhes lá na frente. Aqui, nesse tutorial, nós estamos tratando da descrição da função, tá? Alguns botões a gente pode entrar com mais detalhes, mas no caso desse, vamos ficar na descrição. Quando a gente aperta o botão Channel, aí botãozinho de baixo, tá? Ó, eu posso sair desligando, ó, as pistas, ó. O ritmo está funcionando, mas o teclado ficou mudo. Por quê? Porque eu saí desativando as pistas dos instrumentos. Tá vendo? Ó, olha só. Tá vendo? E isso é feito nesses botõezinhos de baixo. Deixa eu corrigir uma informação. Eu falei que o Channel muda as funções do registro de memória, mas isso é nos teclados da linha 500, ou 550, 560. No 670 em diante, quando você aperta o Channel, né, você vai ter acesso aqui, ó, você vai controlar esse recurso aqui embaixo, tá? Aqui seria para tirar os instrumentos de cada estilo, né, para desativar cada pista. Quando você aperta de novo, ele vai entrar no modo de canção. Veja só, no modo de canção você pode gravar um MIDI com muitos instrumentos, né? Se eu não me engano, nesse aqui você pode ter até 16 pistas. Ou seja, se você gravar um MIDI com 16 instrumentos
e quiser depois silenciar cada um deles, é só você fazer isso por meio desse botão. Professor, isso é um recurso que eu vou utilizar sempre? Não, é um recurso avançado. Esse é um recurso que se usa muito quando você está produzindo MIDIs para apresentação, para shows, para que você vá cantar e você faz toda a instrumentação no teclado por meio de arquivos MIDI. Isso é muito usado hoje em dia, certo? Mas as pessoas que produzem esse tipo de arquivo são músicos muito experientes e que dominam essa tecnologia. Não é algo para quem está começando a estudar. Então, não se preocupe muito com isso. Ele não vai interferir no seu aprendizado agora, né? 1 ano, 2 anos. Mas a partir do momento que você passar a produzir música para fora, apresentações, eu acredito que você vai ser levado a usar esse recurso, tá? Vamos pular aqui para o outro lado, tá? E a gente vai falar sobre o botão função. Esse botão função aqui, quando você aperta, ele vai entrar nas configurações do teclado, configurações em todos os sentidos, tá? Não vamos falar sobre cada item aqui, não nesse vídeo. Por exemplo, quando você quiser mudar a sensibilidade do teclado, né? Sensibilidade é um recurso que faz com que o teclado perceba a força com que você está tocando, né? Se eu tocar devagarzinho, deixa eu colocar aqui o timbre do piano. Pronto, usar um piano, né? Se eu tocar de leve, né, tocar suavemente, o teclado vai responder suave. Se eu bater um pouco mais forte nas teclas, ele vai responder ao toque mais forte. Então, se eu quiser mexer, desativar esse recurso, por exemplo, eu vou vir nas funções, dou Enter. As funções estão aqui embaixo, ó, certo? Então, você tem aqui, ó, Touch Response. On quer dizer que está ligado. Off é desligado. Então, eu vou apertar para baixo aqui, ó. Para cima liga, para baixo desliga. Pronto. O que é que aconteceu agora? O teclado está com a sensibilidade desativada. Qualquer toque que eu der, ele vai responder com uma dinâmica só, certo? Forte, no caso. Vamos ter outros recursos. Lembrando que quando eu aperto um botão como esse, funções, ele vai dar acesso a uma gama de recursos que não dá para você explicar no vídeo como esse, que já está com quase 1 hora, né? Então aqui nós estamos falando sobre a descrição, certo? Mais detalhes num próximo vídeo, ou próximos vídeos, né? O botão Exit, ele serve para que você saia das telas e volte para a tela principal. Essa é a tela final, essa tela que você está vendo aí. Nessa tela, você vai ter um resumo da configuração atual do teclado, né? Se você notar aqui, ó, nós temos, por exemplo, qual o estilo que você está usando no momento? Organ Ballad. Tá vendo? Qual é o multipad que está selecionado? Multipad são esses botões aqui, ó. É esse jogo de multipads, né? Power Tones. Qual é a canção que no momento está selecionada? No modo canção. Seria o New Song. Quer dizer, não tem nada gravado nele. Esse teclado aqui eu não coloquei nenhuma gravação. Então, se eu entrar aqui no modo canção, nesses botões aqui, ó, tá vendo? Ele vai acionar esse recurso aqui. Ó, voz. Nós temos 2 tipos de voz aqui, ó. A Right 1, que está com esse piano. Right 2, que está com esse piano. E a Left, que está com esse piano, certo? A gente vai falar sobre isso já já. Aqui, qual é o banco atual que está sendo usado, tá? Aqui seria a parte onde ele mostra os acordes, ó. Quando eu aperto aqui, ele coloca a cifra do acorde. Esse recurso só funciona quando a gente está com a ACMP ligado, tá? Você lembre disso. Quando eu aperto esse botão aqui, ó, apagou, opa, o autoacompanhamento se desativou, então ele não vai colocar os acordes, tá? Aqui seria o compasso número 1 e aqui seria o número do tempo. Como assim? Repare só. Quando eu boto o ritmo, ó, ele começa a contar os tempos e aqui ele conta os compassos, ó. A cada 4 tempos, passou-se um compasso. E aqui eu tenho, ó, o tempo. Lembra do botão tempo que a gente falou ainda há pouco? O botão tempo, ele vai te dar o andamento atual da música, a velocidade com que a música está sendo tocada. Aqui, a velocidade é de 72 batimentos por minuto, ou 72 semínimas por minuto. Continuando. A bolinha, né, o dial, que vai servir para que você acesse os recursos e faça a mudança
dos recursos lá no teclado. Se você apertar o botão tempo, por exemplo, você vai usar esse botãozinho aqui para aumentar ou para diminuir os valores. Os botões direcionais que vão te ajudar a acessar os recursos na tela do instrumento. Olha só, tá vendo? Ó, esquerda, direita, o teclado vai mudando, tá vendo? Para cima, para baixo, tá? Botão No e Yes. Por incrível que pareça, esse teclado fala, tá? Ele se comunica com você. Aliás, ele não fala, desculpa, eu estou brincando. Mas ele te faz algumas perguntas, dependendo do recurso que você for usar. Por exemplo, eu quero aqui apagar um item de registro de memória. Se eu quiser apagar esse recurso, ele vai perguntar, você está certo disso? Aí eu vou responder sim ou não, ok? Sempre que ele perguntar alguma coisa, são esses botões aí que você vai utilizar para responder. Tab, a gente já usou esse botão aqui antes, ele vai servir para você acessar as orelhinhas que vão aparecendo nos menus. Então, se eu apertar o botão Mixer, por exemplo, eu posso, para acessar as guias lá de cima, eu vou apertando o botão Tab, ó. Tá vendo? Que ele vai mudando os recursos. Olha essa tela. Essa tela aí, eu ainda não cheguei. Eu já tenho esse teclado há 3 anos. E essa tela ainda eu não cheguei a utilizar. Por quê? Porque com o meu dia a dia de aula, de ensino, mas com a demanda de alunos, de aula, e agora com essa história de videoaula e tal, e universidade, a gente não tem muito tempo para produzir MIDI, produzir coisas mais detalhadas. Então tem recursos nesse teclado que eu já li, que eu já entendi, poxa, esse teclado faz isso, que legal, mas já esqueci como é que se faz. Então eu preciso o quê? Ler o manual novamente. Tá? Então são recursos assim que a gente tem que estar tendo cuidado para não desanimar, claro, né? E perguntando sempre a quem sabe mais, a quem conhece mais, e praticar. Você tem que ter o hábito de todos os dias mexer no seu instrumento para descobrir coisas novas. Falando sobre agora os botões que vão controlar os timbres, as vozes. Esses botões aqui são os seletores de timbre. Então, você quer tocar com piano, com acordeon, flauta, sei lá, o instrumento aí que você imaginar. Esse é um instrumento que tem mais de 700 timbres. Eu não lembro exatamente quanto, mas ele tem mais de 700 timbres. São mais de 700 instrumentos para você escolher para tocar uma música. E não é só esse não, os outros instrumentos também têm recursos assim. Mas veja só uma coisa, é muito importante que você entenda como é que ele funciona. Os pianos, você não vai ter uma lista de pianos com um número, né? Você vai ter aqui um botão onde você aperta, lá na tela vai aparecer a lista de pianos que ele tem na tela, que ele tem na memória. Você vai usar as setas direcionais aqui, ó, certo? Para mudar de coluna, né? Ou pode usar o dial, certo? O seletor. E ele vai passando aqui. Uma coisa interessante que esse teclado tem, você vai olhando aqui embaixo, ele tem as páginas P1, P2, P3, P4, e algumas pessoas se perdem nisso, né? Ou seja, o último instrumento aqui não é esse. Se você notar aqui, ó, a gente vai passando dele. Repare que quando eu der um toque aqui, ele vai descer, ele vai subir e aqui vai passar para a página 2. Isso quer dizer que além dessa página 1 aí, são 10 instrumentos listados, você ainda tem outra página com mais 10 e na outra página provavelmente mais 10. Então repare só, ó, tem mais 10 instrumentos na página 2 e aqui, ó, eu vou passar de novo, mais 10 na página 3. Para escolher um instrumento desse, o que é que eu faço? Aperto Enter, né, e o teclado vai assumir o som daquele instrumento que você escolheu. Entendeu? Eu estou com o suporte bem no meio aqui, que eu não consegui outra forma de posicionar, mas eu acredito que esteja dando para vocês entenderem. Você quer escolher um órgão, então você faz o que? Aperta o botão órgão, lá na telinha vai aparecer o que? A lista de órgãos para você escolher. Você vai nas setinhas e aperta Enter em cima do instrumento que você quer. Uma grande questão que me surge sempre nas aulas é: professor, qual é o instrumento ideal? Olha só, você comprou um teclado arranjador, né, pensando em tocar piano, muito provavelmente. Muita gente compra um teclado arranjador pensando que ele vai ser um piano, certo? E pode ser um piano sim, claro. Mas quando você está tocando uma música num teclado como esse, você pode escolher estilos, timbres, do jeito que você quiser, da forma que você melhor se agradar. Então,
Não existe um timbre certo, ok? O pessoal que está começando, geralmente começa lá na escola, a gente dá uma música chamada Toca os Sinos, para o pessoal tocar, né? Então, ficam na dúvida, eu vou tocar com o quê? Com piano, com isso, com aquilo? Olha, escolha o timbre que você acha que vai ficar melhor lá naquela música. Ou então, escolha vários timbres para que você possa sentir o som daquele instrumento, tá? O tecladista, ele tem essa desvantagem, ou essa falta de identidade instrumental. Quem toca flauta, por exemplo, só vai ter o timbre da flauta para tocar. E sempre que ele sopra lá na flauta dele, o timbre que ele vai ouvir é o timbre de uma flauta. O pianista é assim, o violinista é assim, o violonista é assim. Então quem toca teclado tem a opção de escolher qualquer instrumento, desde que agrade, desde que fique bem na música. E quando é que eu vou aprender isso, professor? Não tem dia certo, não. Você vai se adaptando, você vai se acostumando, você vai tocando e vai descobrindo. Então é algo que é baseado na sua experiência, tá? Uma música ela pode ser tocada com vários estilos e vários timbres diferentes. Ou seja, você tem como tocar uma música de 20 maneiras diferentes. Uma delas vai lhe agradar. Se você quiser escolher uma guitarra, um acordeon, strings, instrumentos de corda, né, instrumentos de metal, ó. Minha mão tá torta assim porque eu tô com o suporte aqui no meio. Não sei se vocês estão vendo, ó, mas o suporte tá aqui no meio. Eu tô tendo que botar a mão aqui no meio do instrumento para poder falar com vocês. Bem, mas hoje é, como eu disse, é pra gente ver a descrição do instrumento, né? Então eu acabei de falar sobre os botões de voz, né, os que vão selecionar o timbre do instrumento. O que é que a gente pode ver mais? Recursos que a gente utiliza diariamente. Aqui, ó. Esses botões aqui, eles são interessantes. A gente está falando sobre qual é a programação ideal para você escolher e tocar uma música. Nesses botões aqui, vem sugestões do fabricante. Então, quando eu escolho, por exemplo, o estilo, deixa eu ver aqui, esse 8-bit ballad, Enter para selecionar. Se eu apertar aqui, ó, nesse One Touch, né, o teclado ele vai programar um timbre que o fabricante acha que fica legal, né? Então, quando eu começo a tocar, vou botar aqui em cima, ó, vou botar o acorde. Se eu fizer uma frasezinha, ó, um piano não, isso aqui é um violão. Aí eu vou botar agora o 2, aí ele muda, ó. Vou mudar para o 3. Vou dar uma virada também, ó. Finalização. Não sei se deu para notar, mas cada vez que você aperta um botão do One Touch Setting, eu acho que é assim que se pronuncia, como se fosse um toque para configurar, né? Ele vai mudar os timbres, né, de acordo com a variação que o teclado tiver. Isso é outra coisa que você tem que observar no funcionamento do seu teclado. Detalhe, esses botões eles vão ter em todos os teclados? Não. Eu acredito que só dos teclados, se não me falha a memória, dos teclados Yamaha, né, a partir dos 400 para cima. A linha 300 para baixo não tem esse recurso. Multipad Control. Esses botões aqui eles trazem alguns efeitos que você pode usar durante a apresentação. Palmas, uma guitarrinha fazendo um solo, certo? E esses multipads eles também podem ser baixados. Tem muita gente que cria multipads e vende na internet. É um recurso que você utiliza muito, eu não utilizo muito. Esses botões aqui agora, né, eles são um pouquinho chatos. Tem muita gente que vai mexer com eles e apanha pra caramba. Eu não sei se no seu teclado tem um botão chamado Dual. Esse teclado não tem um botão chamado Dual, mas ele faz o Dual, só que de um jeito diferente. Eu vou tentar explicar aqui de um jeito dinâmico, né? Eu vou ficar com esse negócio aqui na minha frente, mas enfim, se concentra aí na tela onde está aparecendo a mão onde está aparecendo o teclado, tá? Esses botões aqui, eles vão servir para que você escolha, selecione, controle
os timbres que você está utilizando, tá? Então vamos começar com esses 3 aqui de cima. Esse botão aqui do meio, o right 1, certo? Seria a voz principal do lado direito, número 1. E esse outro botão aqui seria a voz secundária do lado direito, né, a número 2, vai ficar do lado direito. Quando eu aperto esse botão aqui, o teclado vai me mostrar na tela qual é o timbre que está guardado aqui dentro. Quando eu aperto aqui, o teclado vai me mostrar lá na tela qual é o timbre que está selecionado aqui dentro. Mas isso não quer dizer que quando eu mudar aqui, o botão Right 1 vai mudar. Não, ele não muda. Vamos ver um exemplo. Repare só. Nesse Right 1, eu vou colocar aqui o som do piano número 1. Tá lá, ó, o grande concerto. Concerto grande, piano de concerto. Aí aqui no 2, eu vou colocar um órgão. Vai ser aquele primeiro órgão lá. Esse aqui, ó. Esse timbre aqui. Opa, aí saiu o som do piano, né? Pronto, é a confusão que muita gente faz. Calma. Agora vamos falar sobre os botões de baixo. Aí vocês vão entender o erro que eu cometi. Esses botões aqui, eles são responsáveis por ativar e desativar os timbres que estão guardados aqui em cima. Então, por que foi que quando eu toquei aqui, saiu o som do piano e não o som do órgão que está dentro do 2, do Right 2? Porque ó, o Right 2 está desativado e quem está ligado é justamente o piano, a voz número 1. Se eu desativar os 3 botões, ó, o teclado fica sem som. Tá vendo? Agora eu quero ouvir o que é que está aqui dentro. Aí eu aperto aqui, ó, o som do órgão, tá vendo? Agora eu quero ouvir o que está aqui dentro, ó, o piano. Agora eu quero as 2 vozes. Aí eu vou ligar as 2 ao mesmo tempo, certo? Olha só. O piano e o órgão sendo usados ao mesmo tempo. Deu para entender? Você vai precisar de um pouquinho de paciência para lidar com esse recurso. Mas depois que você aprende, você nota que é mais fácil utilizar ele dessa forma do que o botão dual. O botão dual você aperta lá, ele vai ligar o botão dual, você vai notar que vai ficar uma voz por baixo. Piano e strings, por exemplo. E você não tem como mudar. Ou para mudar, você tem que entrar nas funções, é um caminho mais longo. Aqui não, aqui para fazer a mudança é mais simples. Vamos repetir o processo. Bem, eu quero colocar aqui no teclado uma flauta e ao mesmo tempo uma orquestra, seria o strings. Então vamos lá, no botão 1, no Right 1, a voz principal 1, a gente vai colocar a flauta. As flautas ficam aqui, ó, Oud Wind, né? Vamos lá procurar, tá aqui, ó, flauta, Classic Flute. Tá lá, escolhi a flauta. Vamos ouvir o som da flauta? Ó. Isso é uma flautinha. Agora eu quero colocar nesse outro botão o strings. Então eu vou apertar nele aqui, ó, e vou selecionar aqui as cordas. Eu quero o strings, tá lá, ó. Agora note só, se eu tocar agora, não vai sair o som do strings, vai sair o som da flauta. Por quê? Porque olha o botão que está ligado. Tá vendo? É o botão da flauta. Então, se eu tocar, botão, som da flauta. Agora eu quero ouvir o strings. Eu desativo o som da flauta e ativo o strings, ó. Se eu quiser os 2 ao mesmo tempo, ó. Pronto. Eu acho que deu para entender, né? Esses 2 botõezinhos aqui, que eu não expliquei, left, o que é que ele faz? Ele divide o teclado no meio, tá? Quando eu aperto aqui, ó, left, eu acabei de ativar a outra parte do instrumento com outro timbre. Eu vou desligar aqui o acompanhamento, ó. Para você notar, eu tenho que ativar aqui, ó. Se eu não ativar, o som que vai sair ainda é da flauta e do strings. Então, ativando aqui, ó, repara. Ó. Opa, aqui já mudou, ó. Opa. Aqui é outro som, ó. Tá vendo? Aí quando eu chego aqui, ó, flauta e strings. Geralmente essa parte aqui, ela tem um som mais baixo. Se eu quiser aumentar o som daqui, aí eu tenho que vir no mixer, ó, certo? Vou mudar aqui para
volume, eu não sei se você vai ver aqui, ó, left, tá vendo? Tá em 50. Então, se eu quiser aumentar o som daqui, eu tenho que levar o cursor até ela, né? Ou uso aqui, ou uso aqui. Eu vou aumentar aqui, ó. Então, veja que o som agora vai ficar mais alto, ó. Ó. Se eu baixar, ó, o som vai desativar. Tá vendo? Desativou. Mas, apesar do botão estar ligado aqui do outro lado, né, o som não está saindo porque eu baixei o volume por completo. Para baixar o som eu usei o mixer, tá certo? Continuando, vamos falar agora sobre esses 3 botõezinhos aqui, né? O harmonia, o DSP e a variação. Esses botões aqui, ó, são botões que fazem parte dos efeitos na voz, no timbre, tá? A harmonia é um recurso que faz com que o teclado trabalhe em dueto. Ou seja, quando você estiver tocando com um acorde, que a harmonia estiver ligada, desativar aqui. Se eu colocar um acorde aqui, né, o teclado ele vai combinar notas, por exemplo, um sol, ó. Só que tem que ligar, né? Se não ligar, ele não funciona. Então, nesse botão aqui, é como se você estivesse tocando em dueto. É como se você estivesse usando 3, 4 notas ao mesmo tempo. Você vai estar tocando uma nota, tá? Mas em combinação com o acorde que você estiver usando, o teclado vai combinar outra nota com aquela nota que você está fazendo. Por exemplo, pode ser uma quarta, pode ser uma terça, pode ser uma quinta, ok? O botão DSP é o botão que liga ou desliga os efeitos de ambiente. Por exemplo, reverberação, essas coisas. Variação. Existe um tracinho aqui, ligando as duas, né, porque está dizendo que um botão depende do outro. Né? Você pode desativar a reverberação e você pode desativar também o nível de reverberação ou o nível desses efeitos. Aqui, ó, nós temos uppercase, né? Octave, aliás, desculpe, up e octave. Você vai dar um up na oitava, ou a mais ou a menos. E esse aqui, ele é muito parecido com o botão transposer. Não sei se você lembra que é aquele botão que muda o tom, mas esse aqui não muda o tom, esse aqui muda a oitava. Vamos voltar aqui, eu vou desativar alguns recursos. Eu quero voltar para o piano. Vou colocar lá o piano de volta. Nosso pianinho está aqui. Então veja só. Escute o som dessa tecla. Agora eu vou usar a oitava. Olha só o que é que acontece, ó. Ela subiu uma oitava, ela veio para cá. Agora eu vou apertar de novo 2 vezes, ó. Ó como ela desceu. Ela veio para cá, ó. Então veja só, esse som, quando a gente zera, ó, ele vem para cá, ó. Ok? Botão de USB, tá aqui, ó. Esse botão serve para você acessar diretamente o pendrive que estiver conectado com o teclado lá atrás. Bem, pessoal, é o seguinte, a gente chegou ao fim desse tutorial. É um tutorial descritivo, né, das principais funções que um arranjador tem. E nesse tutorial eu usei um teclado Workstation da Yamaha, o PSR 670, que é um dos teclados mais utilizados hoje atualmente, né, pelos tecladistas aí mundo afora. Todos esses recursos que foram descritos aqui nesse tutorial, pelo menos nem todos, estão presentes nos teclados menores, né? Mixer, função, alguns botões, eles não estão presentes nesses teclados. E isso pode causar uma certa confusão, né, entre o pessoal que usa teclado desse tipo, né, teclado arranjador. Mas os recursos básicos, estilos, tempo, voz, virada de baterias, introdução, finalização, todos esses recursos estão presentes em praticamente todos os teclados. Casio, Roland, Yamaha, seja o modelo que for, vai ter os recursos básicos. Cabe a você pesquisar e mexer. Olha só, a dica de ouro é que você tem que sentar na frente do seu instrumento e fuçar e mexer. Entendeu? Você tem que cutucar o instrumento.
Você vai aprender algumas musiquinhas e você vai precisar fazer combinações. Vai botar estilo, vai botar voz, né? Vai botar o tempo, vai colocar mais rápido, mais lento. E isso vai fazer com que você conheça seu instrumento, conheça as combinações, né? E vai te dar experiência para que você possa resolver esses problemas cada vez mais rápido, né? Quando eu estava estudando, eu não tive acesso a esse tipo de conhecimento. Primeiro que foi há 20 anos atrás. Hoje eu tenho quase 40 e estudei, eu tinha 15, 16 anos. Então os manuais eles não vinham nem traduzidos. Então não deixe de praticar, não deixe de repassar esses conhecimentos que são muito importantes. Esse vídeo, esse tutorial, ele foi gravado aqui meio que de improviso, numa sala que eu tenho aqui na minha casa, né? Ele foi gravado no período da pandemia de 2020, do Covid-19, onde o mundo praticamente parou, né? E todos nós fomos orientados, né, a ficar em casa. E eu espero que esse vídeo sirva como registro positivo, né? Não apenas para os estudantes de música, que vão ter acesso a todas essas informações, mas também como registro histórico de que nós vencemos essa batalha contra a natureza, né? Que não deixa de ser uma resposta da natureza às nossas ações. Eu não sei se está dando para vocês verem, mas ó, tô aqui pagando o preço, né? Tô numa sala quente, aqui no Nordeste, o calor daquele jeito. Mas é isso aí, né? A gente tem que se adaptar, procurar fazer da melhor forma possível, né? Para que a gente possa manter esse elo de contato aí com os alunos, com o pessoal que acompanha o canal, tá? Com tira dúvidas, com informações, para que o mundo não pare totalmente, né? Graças a Deus que nós temos o recurso da tecnologia, a internet, para que a gente possa continuar se comunicando. Então, não olhe muito para esse calor, né? Descendo aqui, a camisa suada, né? Isso demonstra o quanto a gente se preocupa, né? E quer disseminar informação. Então, deixe seu like, o suor tem que valer a pena. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Isso vai nos ajudar a manter o canal sempre ativo, né? Além de nos ajudar na escola, né? Enfim, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Eu desejo a todos paz e graça e até o próximo vídeo.